Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Ana Cláudia Galeazzo, eu sou arquiteta urbanista e atual coordenadora do escritório descentralizado do CAU São Paulo, na região do ABC. E é com enorme satisfação que hoje daremos continuidade à atividade CAU Escuta, com a roda de conversa com arquitetos, arquitetas e urbanistas aqui da região do ABC. O CAU Escuta é uma iniciativa do CAU São Paulo, que tem como intuito se aproximar mais dos profissionais de todo o estado para ouvir e dialogar sobre suas impressões, necessidades e expectativas, possibilitando a nova gestão do CAU São Paulo aprimorar as ações de fortalecimento da profissão em todo o território paulista. Eu quero agradecer a participação dos conselheiros e das conselheiras da Regional ABC, que estão atuantes aqui com a gente nessa nova gestão. Também quero agradecer a vice-presidente do CAU, o presidente do IAB São Paulo e os demais arquitetos e arquitetas aqui presentes. Eu preciso informar para vocês que essa reunião está sendo gravada e que depois ela vai ficar disponível no canal do CAU São Paulo no YouTube. Inicialmente, eu vou passar a palavra para a nossa vice-presidente, Poliana Risso, para fazer uma breve contextualização do trabalho, desses 6 meses, né, já de atuação dessa nova gestão, e depois passar a palavra para o presidente do IAB São Paulo. Bem-vinda, Poliana, e a palavra é sua. Obrigada, Ana. Essa ação do CAU Escuta, ela está sendo acompanhada pelo CEAL, então, nas 2 primeiras, a presidente do CEAL, a Ana Góes, ela acompanhou, e hoje, daqui a pouco, o Túlio falou que daqui a pouco ele entra aqui para falar um oi para a gente também, porque acho que, assim, não só o CAU tem interesse em ouvir os profissionais, né? Os das demais entidades também têm esse interesse, né? Porque a gente tem um objetivo comum, né? Que é melhorar tanto a qualidade do trabalho dos profissionais, como o atendimento que é dado à sociedade, né? Que é reflexo disso, né? Então, eu vou falar uma pequena explanação aqui do nosso contexto até o momento, e depois, se ele conseguir entrar, assim que ele entrar, ele fala um pouquinho também. E aí depois a Ana vai apresentar uns dados da regional, né, Ana? Aqueles são dados bem interessantes, porque mostra os arquitetos por município, e a gente consegue um pouco entender esse cenário da regional do ABC. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou contar para a Thelma um pouquinho. O Túlio está aí. Túlio, eu vou contextualizar um pouquinho. Você quer falar um oi primeiro e depois eu contextualizo? Pode ser também. Estou falando que aqui não é só o CAU que quer escutar os profissionais, as demais entidades também. Tanto que o CEAL está aqui representado. Estou sem áudio, vê se você consegue. Calma aí, o André, libera o áudio do Fernando Túlio. Desliga e liga. Estão me ouvindo agora? Maravilha. Boa noite. Todo mundo, desculpe o atraso, reunião que atrasou aqui. Podem continuar e eu daqui a pouco, enfim, vou me inteirando da dinâmica e trago as informações no âmbito do CEAL. Pode ser? Ótimo, então tá bom. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho da nossa gestão, né? A gente assumiu a gestão agora em janeiro, né? E com um propósito muito claro, né? De fazer um... tá. É que eu vejo as mensagens aqui me interrompem.
com um propósito muito claro de realizar um fortalecimento do CAU São Paulo no território paulista, né? É uma coisa que é importante a gente dizer, assim, uma contextualização. 50% dos arquitetos ele está na capital, os 50% está nos demais 644 municípios, né? Claro que tem alguns que nem têm arquiteto, mas distribuído nesse território. E a gente observa, especialmente quem dá aula no interior, quem atua no interior, que existe uma cultura, né, de buscar emprego e trabalho na capital, por reconhecer uma certa desvalorização do trabalho no interior, né? Então, isso é uma cultura, assim, vou para São Paulo, vou buscar trabalho em São Paulo, né? Então, essa é uma prática que faz com que a gente vai aumentando o número de profissionais atuando na capital e deixando de atuar e contribuir no restante do território, né? E apesar de São Paulo, uma coisa que eu disse, a gente fala isso desde o ano passado, apesar de São Paulo ter uma concentração, uma demanda, né, que realmente acaba tendo oportunidades de atuação profissional e espaço de contribuição por conta da concentração de demandas e oportunidades que ali existe, São Paulo concentra um pouco mais de 20% da população e os 80% da população está distribuído nesse território. Então, quando a gente olha alguns dados nesse sentido e a gente consegue observar algumas pessoas dizendo, olha, na capital eu consigo cobrar conforme a tabela de honorários, no interior eu não consigo. Então, vão mostrando realidades, né, que a gente começa a falar, não, o CAU, ele não pode atuar no território da mesma maneira, né? Então, a gente tem que fazer uma atuação, sim, global para a profissão, que a gente tem uma demanda que é para todos de onde estiver, mas sim ter esse olhar sobre cada uma das regionais e tentar entender essas especificidades de uma regional que é diferente da outra, né? Então, a regional do ABC, ela está coladinha com a capital, então, assim, a gente percebe que muitos dos trabalhos das pessoas daqui, elas estão em São Paulo, vêm para cá, então, ela é um jogo, assim, é um pouco diferente do quem está no Presidente Prudente, em Ribeirão Preto, é diferente. Até as relações de trabalho mesmo tem uma dinâmica diferente. Então, poder fazer essa roda de conversa, ouvindo essas realidades, ela é fundamental para a gente entender e poder estabelecer ações mais assertivas conforme a realidade local, né? Então, quando eu falo de regional, só é importante dar essa contextualizada. O CAU São Paulo, ele se estrutura em sede capital, mais 10 regionais, e cada uma delas é responsável por um volume de municípios, né? Aqui a regional do ABC ela é responsável pelos 7 municípios que compõem, e ela, assim, a regional de São José do Rio Preto, por exemplo, é responsável por 129 municípios. Só que o número de arquitetos daqui é quase o dobro de São José do Rio Preto. Então, tem realmente são contextos muito diferentes, né? A condição territorial e o número de profissionais, ela muda bastante. Então, a realidade, talvez, da precarização do trabalho aqui nessa regional seja diferente da do interior de Bauru, Presidente Prudente, enfim, são contextos diferentes. Então, em janeiro, a gente começou as reuniões com os funcionários das regionais. A partir disso, a gente contratou os novos coordenadores regionais, o antigo já tinha saído, né? Tinha pedido demissão, a Ana Cláudia assumiu. E então a gente foi construindo planos de ação. E o plano que a gente está... Então, o CAU é formado por várias comissões, comissão de ensino, comissão de exercício profissional, comissão de política urbana, comissão de ATIS, de desenvolvimento urbano, enfim, tem uma ação de ética, de fiscalização. Cada comissão desenvolve um plano de trabalho, um plano de ação para ser implementado e tentar atender da melhor maneira os profissionais e a sociedade, né? E para o interior, a gente construiu esse plano, que ele é baseado, né, sobre 3 eixos. A gente entende, e assim, uma coisa que os arquitetos sempre falam para mim, a gente fala assim, vocês não precisam falar a importância da nossa profissão para os profissionais. A gente precisa falar para a sociedade a importância, mostrar para a sociedade a importância da nossa profissão.
E aí, então, uma forma que a gente tem buscado mostrar essa importância é através da representação institucional. A gente, junto ao CEAL, a gente está querendo unir forças para poder ter uma representação de um arquiteto urbanista no maior número de conselhos municipais possível, contribuindo tecnicamente para que, por exemplo, na Secretaria de Saúde, um conselho comece a entender a importância do arquiteto urbanista ali, como ele está contribuindo para encarar as questões de saúde, ou questões de educação, ou de planejamento urbano, ou de patrimônio, ou de habitação, enfim. Então, ocupar esses espaços de representação e levar a contribuição técnica é uma forma de tentar buscar ampliar a visão do que o arquiteto pode fazer, do como o arquiteto pode contribuir, né? Porque realmente a sociedade, de modo geral, tem uma visão muito restrita da nossa contribuição. Esse eixo, então, ele está sendo todo trabalhado para a gente realmente, além de ter a representação, ter um trabalho contínuo de reflexão sobre as questões que são tratadas para a gente tratá-las da melhor maneira, né? Então, regionalmente. Além da representação, a gente está visitando as regionais e hoje a gente esteve no ABC, né? Para a gente conhecer as sedes regionais, isso desde janeiro a gente foi adiando por conta da pandemia, e agora a gente falou, não, a gente não queria mudar o semestre fazendo um diagnóstico ainda, a gente queria virar o semestre agora só com uma ação já de projetos, né? E então a gente veio nas regionais para entender quais regionais a gente daria prioridade numa mudança de espaço. Porque o que a gente tem de propósito? Antes, os conselheiros do CAL, são 77 conselheiros, eles se reuniam e debatiam sobre as questões da profissão, sempre concentrados na sede capital. Hoje, a gente tem pensado, em função dessas possibilidades de reuniões virtuais e híbridas, fazer uma representação, claro que pode ter esses encontros na sede capital, mas ter maior presença dos conselheiros nas sedes regionais, né? Onde ali ele possibilitaria maior contato com os profissionais, com a sociedade local, com os contextos locais. Então, para isso a gente precisa conhecer melhor esse espaço físico e até buscar promover ali encontros, exposições, um espaço de debate, então ter uma outra estrutura. E além disso, também estudar onde a gente utiliza as vans, que o CAL tem 5 vans, que não dá para usar para fiscalização, porque ela não tem a dinamicidade que precisa, mas ele garante uma visibilidade para a gente poder levar ações mais de orientação ao profissional, à sociedade, enfim, ações do CAL nos demais municípios que estão fora da sede. E o terceiro eixo é o que a gente chama de elos de cooperação. Então, para isso, hoje a gente fez reuniões com a prefeitura, fez reuniões com as associações, a gente tem buscado reuniões com os coletivos independentes, com entidades, e essa iniciativa como hoje, como um canal de escuta e de diálogo, né? Por quê? Porque a gente precisa construir pontes mais rápidas de contato para que quando o CAL lance um edital, mais instituições, mais organizações tenham acesso a esses editais e consigam participar e construir mais projetos para a região, né? Então, a gente sentia que os editais, no geral, eles ficavam mais concentrados na capital, e a ideia é realmente tentar contemplar mais organizações no estado todo. Então, acho que é uma estratégia, né, que a gente fala desses elos de cooperação, é tentar realmente criar uma rede onde o CAL consiga chegar mais na ponta e a ponta consiga chegar mais fácil no CAL. Então, por isso que a gente tem buscado essas reuniões. E o que a gente tem falado, né? Todas as comissões criaram tanto ações de capacitação, de palestras, de esclarecimento, com prefeituras, com associações, com ensino, universidades, enfim, com vários canais. Então, a gente precisa implementar. Então, esse primeiro semestre foi um momento de aberturas de frentes para a construção dos elos de cooperação. E então, agora, a gente passar no momento onde a gente possa levar todos esses conteúdos e, ao mesmo tempo, trazer as demandas, né? Então, a gente já viu várias questões de prefeituras
que as pessoas solicitam para que a gente intervenha em conjunto sobre o processo de aprovação, sobre ISS, cobranças que variam de município para o outro. Tem as questões de ensino, o EAD, ou outras questões de trabalho do docente, os escritórios que falam sobre a questão de, por exemplo, RT de projeto e execução serem exigidos já na entrada do processo de aprovação na prefeitura, o que acaba, né, resultando muitas vezes até em falta ética, porque aquele profissional, na prática, não era o responsável pela execução da obra. Enfim, então, a cada diálogo e conversa que a gente abre, vem surgindo naturezas diversas de demandas e possibilidades de ação. Então, hoje, assim, eu só queria dizer que a gente construiu esse plano a partir de um diagnóstico já realizado, e essa etapa agora é fundamental para que a gente olhe esse plano de trabalho, aprimore e implemente a partir, então, agora de julho em diante, e avance, né, e avance de uma maneira que o Calcom realmente consiga contribuir mais para os profissionais e para a sociedade por consequência. Então, é isso. Agora eu vou abrir aqui para o Túlio falar um pouquinho. A Ana vai mostrar uns dados muito interessantes. E aí, pessoal, por favor, se inscrevam, coloquem, que eu acho que vai ser fundamental. Obrigada. Boa noite, Túlio. Bem-vindo. A palavra é sua. Olá, de novo, boa noite. Eu estou aqui em nome do CEAL, queria agradecer muito ao CAL pela oportunidade, Poliana, pela toda a mobilização. A gente sabe que não é fácil organizar e viabilizar essa rodada aí, mais de 10 encontros, e, enfim, só para quem não tem isso ainda muito bem demarcado, né, o CEAL faz parte da estrutura do CAL, é uma instância consultiva formada pelas entidades que são representativas das arquitetas e arquitetos do Estado. Então, a gente tem, além do Instituto de Arquitetos do Brasil, e que tem organizado no Departamento de São Paulo, mas também núcleos, a gente tem o sindicato, a gente tem a ASBEA, a gente tem a ABEA, a gente tem a FENEA, a gente tem a ABEA, enfim, tem um conjunto grande de organizações que, reunidas no CEAL, têm debatido uma agenda, e por conta das, enfim, reuniões que a gente vem fazendo né, já há um certo tempo, a gente se perguntou muito sobre como que a gente reorganizava as nossas programações por conta da pandemia. E, nesse sentido, já tinha um desejo lá atrás de ter realizado um conjunto de reuniões do CEAL em cada uma das regionais. Então, já tinha esse desejo bem definido, com o objetivo de fazer essa escuta, né, tal como agora o CAL está promovendo, fazer uma sistematização, né, das questões que estão sendo levantadas, para que a gente pudesse discutir isso no âmbito do CEAL e voltar, né, a estabelecer novos diálogos, já com algumas propostas de como que a gente junto, né, CAL e as várias organizações, a gente pode atuar. Então, para além das diferenças, um recém-formado, tem jovens que estão numa situação muito difícil, né, para conseguir garantir um emprego, né, diante desse momento que a gente vive. Tem pessoas que não, já têm uma experiência profissional importante, estão com o desafio de requalificar, se reposicionar profissionalmente, ou tem desafios específicos no âmbito das universidades, né, os servidores públicos, enfim, tem uma série de desafios que são né, específicos para determinados arranjos profissionais, mas também tem desafios que são específicos para cada região do Estado. Então, a gente queria muito tentar entender essas duas questões e montar uma matriz, e nessa rede de organizações, incluindo o CAL, ver qual é a contribuição de cada uma delas para poder, né, enfim, apoiar essas necessidades que são
fundamentais para que a gente possa, né, enfim, dar mais humanidade para o nosso dia a dia e dar mais humanidade para as nossas cidades. Então, queria muito, acho que mais falar menos e ouvir mais, e dizer que esse é um compromisso nosso, né, que inaugura agora, mas que da nossa parte a gente vai contribuir com essa sistematização e pretendemos, quem sabe, em breve, né, nos vermos, inclusive presencialmente, para que a gente possa já debater os resultados dessa escuta e a partir, sobretudo, de 3 eixos que a gente se organizou. O eixo das questões profissionais, das questões do ensino e das questões relacionadas às cidades. Então, esses eram os pontos que a gente buscou dividir, né, a nossa escuta e depois sistematização, e, enfim, dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, e vamos que vamos, tem muitos desafios pela frente, mas a gente tem uma rede também muito potente. Obrigada, Túlio. Obrigada, Poliana, pela fala de vocês, bastante inspiradora. E a gente vai prosseguir agora, como a Poliana já disse, com uma breve apresentação, né, sobre a Regional ABC, para mostrar um pouco o contexto de atuação na região. Enquanto isso, os microfones vão ficar fechados e vão ser abertos depois, né, em seguida, quando abriremos para as inscrições, para que vocês façam suas colocações, perguntas, sugestões, críticas, né. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo chat e o tempo de fala de no máximo 2 minutos para que todos possam ter a oportunidade de participar, tá? Então, agora eu vou fazer a apresentação e na sequência a gente vai abrir para a conversa. Eu vou compartilhar minha tela. Então, um minutinho, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, só com isso, coloca como apresentação. Perfeito. Todo mundo vendo? Então, tá. Então, vamos começar. Bom, como eu disse anteriormente, a ideia desse evento é abrir um canal de diálogo com os arquitetos e urbanistas da nossa região e dar oportunidade para uma maior participação nas questões que iremos apontar e trabalhar no nosso território. Essa é a Regional ABC, essa que está, essa parte escura no mapa de São Paulo. A Regional ABC representa 7 municípios localizados entre a capital e a Baixada Santistas, e os 7 municípios estão inseridos na região metropolitana de São Paulo. É a menor regional do CAU, né, com uma área de aproximadamente 828 quilômetros quadrados, porém altamente urbanizada e adensada, com uma população estimada, né, de aproximadamente 2.600.000 habitantes. E com 3.507 arquitetos e urbanistas ativos. Quando a gente fala ativo, é o arquiteto que ele está ou emitindo RRT, ou ele está com alguma atividade dentro do CAU, né? Está exercendo a profissão. Temos 6 instituições de ensino de cursos de arquitetura e urbanismo também cadastrados no CAU. Nesse mapa ampliado dos municípios da Regional ABC, podemos constatar que o maior número, 85% dos arquitetos e urbanistas, estão concentrados nas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul. Fazendo uma que a tabela mostra o número de arquitetos de cada cidade. Então, Santo André, 1.265, São Bernardo, 1.551, São Caetano, 555, e as demais
Diadema e Mauá com aproximadamente 200, Ribeirão Pires com 130 e Rio Grande da Serra com 15 arquitetos ativos. Fazendo uma comparação, um minutinho. Fazendo uma comparação com as outras regionais, os profissionais da região do ABC representam 5,53% dos arquitetos ativos do estado, ficando atrás apenas da capital, que tem aproximadamente um pouco mais de 30 mil, né? Então tem aproximadamente um pouco mais de 50%, e das regionais de Campinas e Ribeirão Preto. Então, mesmo sendo uma regional pequena, ela tem um grande número de arquitetos representando, né, no CAL. E a gente pode ver que em todos os municípios da regional ABC temos arquitetos atuantes, né? Uma característica que se constata tanto na regional ABC como nas demais regionais é que a partir de 2010 houve um aumento significativo no número de profissionais de arquitetura e urbanismo e em sua maioria do sexo feminino. Como a gente pode perceber, 63,95% dos arquitetos da região são mulheres, são arquitetas, né? E também podemos observar no gráfico ao lado que a maioria dos profissionais atuantes na regional ABC são mulheres e grande parte jovens com idade entre 22 e 35 anos. Então, isso aponta um caminho, né, de atuação para esse momento do CAL, né? A gente tem uma grande entrada de arquitetos jovens e que precisam ser ouvidos, ser acolhidos, entender quais são as dificuldades que eles estão enfrentando nesse momento, né? A distribuição dos institutos de ensino superior se concentra em 3 municípios. 3 em Santo André, 2 em São Bernardo e 1 em São Caetano. Dessas 6 instituições de ensino, 4 estão com a situação regular no MEC. Uma está com uma situação em extinção e uma está com a situação extinta no MEC. Dessas 6 instituições de ensino, apenas uma é municipal, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. As outras são faculdades particulares, né, de ensino privado. Aqui é a nossa equipe, né, a nossa equipe da Regional ABC, é uma equipe bem enxuta, eu como coordenadora, a Maicira Cremonin, que é a nossa assistente administrativa, e também faz a parte de atendimento aos profissionais, a grande parte dos atendimentos, o Fábio Ferreira Silva, que é o nosso agente de fiscalização. Esses são os nossos contatos da regional, né? O telefone, o WhatsApp, o e-mail. E nós nos encontramos no condomínio Vila Rosa, na Avenida Portugal, 1141, sala 31. Nesse momento, quero lembrar que nós não estamos fazendo atendimento presencial por causa da pandemia, mas assim que abrir, nós contamos que vocês vão conhecer a regional e nos visitar. Pulou. Aqui estão os meus contatos, né? Gostaria que vocês anotassem e qualquer dúvida e qualquer, enfim, proposta, ou enfim, querer conversar sobre alguma questão técnica, principalmente, pode entrar em contato tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail.
Eu quero agradecer e dizer que agora a gente vai começar a abrir os microfones para iniciar o nosso debate. Ana, teve uma pergunta aqui no chat, perguntando qual a situação da FSA. Deve ser Fundação Santo André? Você tem dados de lá? Ela está ativa, e está com uma nova coordenadora do curso, que eu conversei com ela, ela está em atividade. Mas qual é a pergunta? Eu não vi. Não, acho que era a situação se estava regular. Gente, boa noite. Regular. Não sei se o microfone está bloqueado, o microfone? Não, estou te ouvindo. Não, Ana, eu me formei na fundação, né, tenho muito respeito por aquela universidade, e aí me assustou quando você falou que é a única universidade pública de São Caetano, mas só para registrar, né? Só para deixar registrado que a FSA também é uma universidade pública, né? Ela é pública, ela é privada sem fins lucrativos, né? Ela é feita por uma fundação, por isso que eu não considerei ela como pública, mas ela é sem fins lucrativos, sim. Bom, pessoal, eu acho que agora está aberto, acho que seria legal vocês colocarem um pouco dessa experiência, até para a gente conhecer um pouco melhor o contexto de Santo André. Santo André, São Caetano, enfim, de toda a região aqui do ABC. Acho que para a gente vai ser muito produtivo. Mirela? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Você quer falar já? Quer falar alguma coisa agora? Então, eu trago uma questão do setor público mesmo, que é uma questão recorrente, que é a dos salários abaixo do piso da categoria, né? A gente sabe que existe essa questão aí a questão sindical, né? Qual seria a entidade? Nas outras vezes que nós formulamos essa mesma pergunta para o CAL, a resposta foi que o sindicato que responde por nós seria o Sindema, no caso de Diadema, o Sindicerv, em São Bernardo, e aí por diante, e que o CAL não teria como fazer nenhum tipo de intervenção nesse sentido junto aos municípios, né? Exigir que se mantivesse o salário mínimo profissional, né? E aí eu queria ver, dentro dessa nova gestão, como é que vocês entendem isso, né? Porque realmente está bastante defasado. Eu sei que alguns municípios, os servidores conseguiram uma equiparação, mas no nosso caso aqui em Diadema não. Bom, Mirela, acho que é boa pausa. Tem a inscrição da AINRA, mas aí eu vou respondendo essa e depois a gente pode, conforme o número de perguntas, qualquer coisa a gente agrupa e responde de uma vez, tá bom? Bom, tá legal. Bom, eu vou colocar essa questão, ela é muito apropriada para o momento que a gente está vivendo, né? Que tem uma PL, eu acho que é uma PL, para que retire o salário mínimo profissional de arquitetos, engenheiros, né? E tanto que houve uma nota de repúdio, tanto do CAL-BR como do CREA, do CONFER. Por quê, assim? Só que aí a gente olha para o Facebook, as manifestações profissionais, eles falam, mas muito, né? O que adianta fazer uma nota de repúdio, sendo que é a realidade, quase nenhuma empresa ou prefeitura ou órgão público tem cumprido o salário mínimo profissional. Então, parece algo sem valor, assim, a gente lutar por um salário mínimo profissional. Só que acho que, assim, esse é um ponto importante da gente colocar a nota de repúdio. A gente teve até uma reunião com o CREA hoje à tarde, tentando encontrar pautas comuns, lutas comuns, né? Porque se a gente não tem um piso que dê uma referência de algo para a gente alcançar, aí realmente a gente entra ainda mais na precarização da profissão, né? Então, pelo menos lutar para quem tem um piso é uma referência, né? Então, essa é uma luta que a gente discutiu, inclusive, para unir esforços e realmente ter essa referência
como base, né? Mas eu acho que, assim, realmente é uma pauta, quando é pontual, é algo do sindicato atuar, mas é uma pauta que se repete amplamente, né? E eu acho que ela está diretamente relacionada com a nossa desvalorização profissional. Então, eu acho que, assim, o CAU ele tem que contribuir no sentido de dar maior visibilidade à contribuição, à importância da contribuição desse profissional. Então, assim, a gente está falando, a gente tem que fazer várias frentes, né, de intervenção, tanto para maior comunicação de contrate um arquiteto, por quê? Para que serve o arquiteto? Então, tem que fazer uma ampla ação nesse sentido, começar a mostrar as diferentes frentes de contribuição do arquiteto urbanista, seja em ATIS, que eu acho que é importante, uma ação importante, mas também dentro das prefeituras, e em paralelo ir abordando a questão do salário, né? Que é um ponto importante, a gente vê concursos públicos abrindo com salário já muito baixo. Então, umas questões que, assim, que eu acho que ele pode ir se posicionando e tentando melhorar essa realidade, sabe? Então, mas eu acho que é uma ação realmente mais ampla. E talvez até uma relação com o SASP direto e tentar encontrar caminhos de ajudá-lo, né, nessa empreitada, porque está cada vez mais grave, né, a nossa realidade. Então, tem concurso para um salário de R$ 1.500, assim, realmente é uma pauta importante. E que eu acho que, assim, é uma coisa a gente anotar e trazer para discussão, sabe? Nós iniciamos um diálogo com a gestão atual, que se mostrou disposta a nos ouvir, iniciar um processo de discussão a respeito disso na gestão municipal, né, com a atual administração municipal. Inclusive, eles pediram isso, se haveria como o CAU, de repente, se manifestar de alguma forma nesse sentido, né, em relação aqui a essa questão aqui no ABC, né, e especificamente no município de Diadema, que é onde está a maior defasagem, né. Eu não sei se isso é possível de ser absorvido, né, pelo CAU ABC, de repente fazer um contato, bater um papo, esclarecer essa questão do salário mínimo profissional, né, e pelo menos formalizar de alguma forma esse contato. Nós podemos, inclusive nós temos resolução interna onde o CAU se manifesta, né, em favor, em defesa do salário mínimo profissional. Então, acho que é uma forma de ter um documento, inclusive para encaminhar e se posicionar. Acho que já ajuda um pouquinho, assim, mas eu acho que a complexidade do salário ela é maior, né, Mirella? Sim, muito maior, muito maior. Mas eu acho que assim já é um caminho. Peço para você até, inclusive, falar com a Ana, para ela já te encaminhar esse documento para contribuir nesse sentido. Legal, porque aí a gente vai somando elementos e vai tentando construir aí um processo, né, de discussão com essa gestão que está disposta a dialogar, né, e é isso. Agradeço aí a terem me ouvido. Imagina, okay. Obrigada, Mirella. Obrigada. Tem uma inscrição aqui. É Aira? Aira. Africano. Amores, achei bacana a atividade, eu estou chegando agora, eu me formei em 17. Ana Cláudia, perdão a contrariedade, eu passei anos estudando na fundação e me incomoda muito alguém dizer que aquele espaço é um espaço privado, né? Foi construído com poder público, né, com dinheiro dos munícipes, o espaço pertence à prefeitura, o reitor ele é escolhido pelo prefeito da cidade de Santo André, né, mas, enfim, eu não vou estender essa discussão aqui, né, porque eu acho que calha muito com esse momento histórico, político que a gente está vivendo, da perca das instituições, dos seus valores, né, e das suas importâncias sociais, inclusive, né, enquanto projetos políticos, sociais e econômicos. Mas a minha dúvida é, como disse, né, estou chegando agora, me formei em 17, fui fazer um mestrado, voltei agora, né, e agora que eu estou tentando aqui
reconectar aí à área, ao setor. Estou tentando começar a engatinhar aqui na área da arquitetura. E aí eu queria ver onde eu consigo documentos que ajude, né? O Túlio falou um pouco, né? Eu até tentei anotar aqui aonde eu conseguiria encontrar, né? Informações que possam ajudar um pouco, né? Das coisas mais básicas, mais complexas, né? Da funcionabilidade do escritório, né? Eu acho que é só isso, gente. Obrigada. Acho que se o Túlio quiser colocar, mas eu acho que isso tem a ver muito com os projetos da Comissão de Exercício Profissional, até de ensino, mas especialmente a de exercício, que tem esse propósito de orientar os que seriam recém-formados, né? Você já tem um tempinho aí, mas estava na academia, né? Então também. Mas tem alguns projetos, na verdade, de orientação e capacitação sobre como se estruturar o escritório e iniciar a vida profissional. Então, tem esse olhar para o jovem arquiteto, né? E eu acho que, na verdade, essas ações de capacitação do CAU, ela pode se somar às entidades, né? No sentido de orientar melhor essa formação do profissional. Então, eu acho que é um caminho, mas assim, questões por exemplo, de como questões relacionadas ao funcionamento do conselho, por exemplo, emissões de RRTs, o que são essas RRTs? A gente tem todo tutoriais que vão mostrando isso. Então, se você tem essa atividade, essa ação mais proativa, você consegue buscar isso lá no site do CAU, os tutoriais que são super didáticos e já te ilustram muito essas questões de registro da empresa, se precisa de registro, enfim, tem essas informações, já ajuda. Mas acho que um propósito é a gente reforçar esses projetos de orientação. O que a gente está buscando? Eu acho que isso é legal vocês trazerem para a gente um pouco. Como passar essas informações? Então, assim, a gente está buscando, dentro das agendas de associações, das entidades, das universidades, e levando, ou ação com a prefeitura, no espaço de prefeitura, para poder usar esses canais para levar informação como essa. Então, de repente, vocês falam, olha, aqui na Regional de ABC, onde você vai encontrar bastante a participação de arquitetos é dessa maneira. Então, a gente vai revendo e se adequando conforme as sugestões de vocês. Eu congelei? Não. Ah, tá aí? Tô sim, amor, tô sim. Então tá bom. E aí Vou tentar acompanhar, tô tentando ler ali os documentos, né? Tô tentando, aos poucos eu vou entendendo como que estão as coisas hoje. E sobre a fundação, eu não sei se a Ana conhece mais, assim, aqui, por exemplo, onde eu moro, a fundação, ela realmente tem mensalidade, ela é uma fundação, mas ela tem um perfil um pouco mais privado. E acho que se não acontece isso com a sua, eu acho super legal e fico muito feliz. Não, tá escrito vice ali, não consigo, não sei se é o nome, amor. Não, não tô nem pedindo. Eu não tô nem pedindo para Ana responder. Eu fui do conselho universitário, né? Dei aula na universidade, estudei lá em 2005, voltei para fazer arquitetura. Então é uma dinâmica bem diferente. Né? Então eu conheço bem a universidade, né? Sim. E inclusive fiz parte do movimento estudantil na época, onde nós discutíamos, né, a implementação ou não da mensalidade. Hoje a universidade tem mensalidade, sim, essa conversa toda, né? Mas acho que é importante a gente fazer a defesa enquanto uma instituição pública. Não, eu peço desculpas, assim, mas é que no registro do CAU ela aparece como privada, por isso que eu mencionei. Mas eu conheço a fundação e sei do caráter dela também, que é sem fins lucrativos, enfim, que tem toda uma dinâmica e uma relação com a Prefeitura de Santo André. Então, me perdoe, não quero desmerecer de forma nenhuma, mas é porque tá assim, cadastrada, tá bom?
Mais alguma pergunta, pessoal? Thelma, por favor, Thelma. Oi, boa noite de novo. Então, eu queria primeiro parabenizar, né, porque o Cal conseguiu aí, porque a gente tem o CNPJ também, que a gente paga anuidade pela empresa e a gente paga também o nosso, né? Só que eu fiquei chorando lá esse ano porque eu sou 1%, eu tenho um sócio com 1%, que ele não é arquiteto, né? E aí eu falei assim, poxa, sacanagem, né? E como a nossa empresa é limitada, eu tive que ter um sócio com 1% para poder participar de algumas coisas diferentes, né? Então, não podia ser sem assim, né? E aí eu falei assim, será que não tinha como, né, trabalhar essa ideia de um CNPJ que tem um arquiteto com 90%, dele não também entrar naquele enquadramento de quem é um EIRELI ou de quem é um MEI, né? De ter o mesmo benefício, porque no meu caso, né, a gente tem, a nossa empresa precisa, né, ter o registro, e no caso a responsabilidade é minha também. Então era só isso, aí eu até pedi, assim, para o Cal, tentei falar, né, na época, mas eu achei já muito bacana, porque eu não paguei mais o valor integral que eu pagava, já há anos que a gente vem pagando 2 mensalidades cheias. Se quem tem, igual o meu caso, né, 99% é do arquiteto e só 1% de quem não é arquiteto, deveria entrar numa cláusula ali de também não precisar pagar duplamente essa anuidade. Esse é um ponto que eu queria colocar. Você acha que dá, Poliana e Ana? Eu acho, assim, na verdade, a gente ficou super assim, super triste quando, porque essa é uma, essa estrutura, né, de como foi o desconto, ela vem do CalBR, e você teve 50% da segunda anuidade? Um pouco, acho que um pouco menos. É um É. pouco menos de desconto. Uhum. Mas a gente ficou. Tem pergunta aqui. Mas é realmente assim: eles conseguiram dar os 50%, acho que um pouco menos, situações como a sua. E aí, quando eram dois arquitetos, né, era 90% de desconto, não era? O nosso desconto não foi 50, não, foi menos. Foi menos. Porque no caso não era só, né? Aí a cláusula ficou bem engessada, assim, né? Tinha que ser o arquiteto sozinho na empresa, 100% de cotas, né? E aí eu acho que isso seria relevante, seria legal, porque tem muitas empresas que tem só o arquiteto, né? E um outro sócio que não é do conselho. Então, Não, e essa é uma realidade que a gente vê em muitos profissionais que eles atuam como pessoa jurídica num escritório, né? E ele tem que pagar 2 anuidades. Então, e tem situações, realmente, a tua situação é uma que a gente já chorou um pouco as pitangas de tentar ampliar esse desconto. E eu acho que é algo para a gente trabalhar para o próximo ano. Então, acho que eu vou levar essa consideração, está até gravado. ótimo. E outra coisa, posso aproveitar a segunda? Já que eu levantei a mão, já falo de uma vez só. Eu queria, tipo assim, eu acho que uma coisa que a gente trabalha muito é a 90-50. Graças a Deus eu não tenho na família, assim, né? Às vezes não estou levantando causa por ter pessoas, graças a Deus ainda, a gente não tem ninguém com essa necessidade, mas é uma bandeira que a gente levanta em todos os nossos projetos, é uma coisa que a gente briga muito, até para na hora de demarcar o baldrame numa obra, a gente pede para estar junto, para não ter erro, para na hora de finalizar aquele portão, não fazer aquela rampinha ridícula que fica na calçada ali, sabe? Então, eu acho que uma coisa, eu vou dar até um exemplo, né? Uma cidade de veraneio que eu gosto muito é Itanhaém. Eu achei que foi muito positivo quando o prefeito de lá foi por 2 mandatos, ele conseguiu por 2 mandatos ficar, era um arquiteto, prefeito arquiteto. E aí você vê assim a nitidez da 90-50. Ele fez todo o centro, a parte da orla, tudo ali brigando para que realmente tivesse acessibilidade, sabe? Ele demoliu mesmo. A gente viu isso um pouco aqui em São Paulo, até nessas regiões que não são tão centrais, né? Na época
que começou com o Kassab. Gente, eu não trabalho com política, eu não sou de política, pelo amor de Deus, hein? Mas são coisas que a gente, como arquiteto, vê, né? Eu achei super bacana, até em bairros, assim, onde tinha um centro comercial, o prefeito veio com a prefeitura lá, demoliu tudo que era calçada, e porque deu prazo para os munícipes, né, e os comércios se adequarem, não deu, eles não fizeram por conta própria, aí foi a própria prefeitura com o martelete rompendo tudo e fazendo acessibilidade. E eu vejo aqui em Santo André que a gente não tem isso, sabe, aqui no ABC, e eu acho que muitas obras são finalizadas e deixa aquela rampinha, sabe, na calçada, fazendo às vezes só, eu acho que desqualifica a nossa categoria, porque eu acho que quando tem uma placa ali na frente que tem o nosso nome, que tem a nossa responsabilidade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir o mínimo, né? É tirar esses degraus, pensando que a gente também envelhece, né? E tropeça. Não sei, eu tenho 2 filhos, quando tinha carrinho de bebê, não dava nem prazer em andar aqui no quarteirão, porque para andar no meio da rua com carrinho de bebê é melhor você nem ir, né? Eu ia te falar isso, que andar grávida ou com carrinho é a mesma dificuldade. Idoso, né? Idoso, eu acho que deveria até as prefeituras ser bem severa mesmo. Acho que quem caísse, tropeçasse numa calçada com degrau, devia fazer uma queixa lá na prefeitura e o cara pagar uma baita indenização para quem tropeçou. Então, eu acho que desvaloriza. Eu acho que um ponto para começar a valorizar mais a nossa categoria seria isso mesmo, sabe? E eu acho que o conselho em si deveria exigir mais da fiscalização da cidade para que isso fosse seguido e que houvesse essa coisa mesmo, sabe? O munícipe não arrumou, a prefeitura arrumar e mandar a conta, porque é muito feio, gente. Ô, Thelma, você é de São André ou São Caetano? Eu sou de Santo André. Na verdade, eu sou de São Paulo, comecei com o meu carro em São Paulo, né? E agora eu moro em Santo André, então eu sou de Santo André. É que a gente conversou com a Associação de São Caetano hoje, uma pauta muito importante para eles era a acessibilidade, né? Então, como atuar com as prefeituras sobre esse tema. O CAU São Paulo tem uma comissão de acessibilidade, então acho que a gente pode encaminhar a demanda, até inclusive para entender os projetos deles em prefeituras, como fazer essa abordagem para que isso se cumpra, né? Porque a questão colocada era até o descumprimento da própria prefeitura na implementação, né, da 90/50. Então, acho que exige uma estratégia de trabalho sobre essa temática, porque, assim, realmente é absurdo a gente ainda vivenciar problemas graves, né, de acessibilidade constantemente, com uma lei tão forte, que tão conhecida por todos e pouco aplicada. Realmente, acho que É isso, Juliana, obras novas saindo, sabe? Quando a reforma, a gente sabe que o retrofit é difícil às vezes, né? Mas obra nova saindo, deixando na calçada uma elevação, a gente vê que desqualifica a nossa categoria, sabe? E agora outra coisa, a gente não está falando da parte da Baixada, né? Mas eu até tentei, porque tinha um cliente que tinha uma casa em frente ao mar, e ele é cadeirante, né? A esposa dele é professora, tudo. E ele participava até de reuniões lá na prefeitura da Baixada, tentando ver, porque ele morava em frente ao mar, só que a Marinha não dá acessibilidade da pessoa sair da calçada, que o passeio público ainda é da prefeitura, e quando entra do passeio público para a areia, ali é Marinha. Aí a gente tentou fazer contato para ver, para começar a ter rampas de acesso para as pessoas saírem do passeio, tem aquela ciclofaixa, todas as prefeituras estão investindo ali na orla, colocando ciclofaixa, guia rebaixada para entrar na calçada, só que não tem a rampa de acesso do cadeirante para a areia. E é um ou outro quiosque que coloca, onde a prefeitura um dia começou a colocar, até disponibilizar cadeiras próprias, né? Então, eu acho que falta, eu acho que o nosso conselho poderia ver, porque eu liguei para a prefeitura falava que era para a Marinha. Você liga para a Marinha, tá nem aí, né? Porque o que eles querem é receber o laudênio deles e pronto, né? Mas eu acho que o nosso conselho poderia brigar por isso, porque o paisagismo vem bonito, sabe? Ali na orla, vem bacana. Investe, né?
passeio público legal, vem a captação de água pluvial legal que eles fazem, né? E só que falta essa parte. O cadeirante, eu não consegui colocar o meu cliente na areia com a cadeira dele, não consegui, não tinha. E aí, se for fazer alguma rampa, alguma coisa, seria por conta própria dele, sabe? Eu achei uma sacanagem tremenda. Então, eu acho que além de fazer uma campanha a respeito, acho que tem que ter uma ação mais pontual em prefeitura, sim. Acho que o CAL pode contribuir nisso. E a comissão, temos uma comissão exclusiva sobre esse tema, então acho que é um bom caminho. É esse ponto mais, eu acho que é 90-50, assim, eu acho que seria um ponto muito bacana se a gente conseguisse trabalhar, mas como um todo, sabe? Não só na obra nova, como no retrofit, como no velho, que ninguém pretende mexer. Eu acho que deveria ser. São essas colocações que eu gostaria de fazer e torço muito por vocês para fazer um trabalho bem bacana e para aumentar o nosso salário cada vez mais, a gente sendo valorizado, eu acho que a gente ganha mais ênfase ainda, né, quanto a isso. Bom, obrigada e boa sorte para vocês, viu? Obrigada, Thelma. Mirela Barbosa tem uma questão. Você quer colocar, Mirela? André, pode ler. Então, há uns anos atrás, teve um investimento de recursos do CAL em ATES aqui no ABC, né, e depois, nos editais seguintes, já pegaram outras regiões de São Paulo, né, enfim. E aí eu queria ver se existe alguma previsão de reaplicação de recursos do CAL em ATES aqui no ABC. Mirela, eu vou falar, mas eu vou abrir até a palavra para a Renata, que está na comissão de ATIS do CAL, para ela poder colocar um pouquinho mais dos projetos, assim. Mas a ATIS, não sei se já deu para perceber, mas tem sido uma campanha forte, tanto do CAL BR como do CAL São Paulo, e com certeza, assim, o objetivo é ampliar os editais para ATIS, né? Então, a gente tem falado isso nas prefeituras, já tem falado um pouco nas associações, nas entidades que a gente se reúne, para ir preparando um pouco o terreno, para que quando o ATIS, o edital sair, a gente conseguir já um caminho imediato de levar informação, saber como se submeter, qual tipo de projeto que vai ser contemplado e tentar ampliar as instituições a serem contempladas. Mas fala aí, Rê, eu acho que a Rê tem bastante a falar. Legal, Poli. Tudo bem, Mirela? Boa noite. Eu estou lá na comissão de ATIS, né, uma frente muito importante, né, e a gente sabe que tem a destinação do recurso dos 2%, e que é fundamental que isso seja empenhado, né, de uma maneira que tenha retorno para a sociedade, para as cidades, né. A gente está trabalhando agora nesse primeiro ano para o desenvolvimento para lançar, né, um edital para empenhar o recurso desse ano, e estamos desenvolvendo estratégias para que isso realmente seja ampliado por todo o estado de São Paulo, para que os projetos sejam contemplados em todas as regionais, né? Então, no momento do lançamento do edital, a gente vai fazer uma comunicação também através de todos os escritórios descentralizados, as regionais, e além disso, a gente está desenvolvendo também um questionário e trabalhando em paralelo também com o CAL-BR, para que a gente receba, né, de todas as cidades, de todas as regionais, informações mais específicas, para que a gente possa ir trabalhando cada vez mais a partir das características de cada região, né, e poder destinar melhor, dividir, distribuir melhor os recursos disponíveis. Então, legal. A gente vai se comunicando e estamos à disposição. Qualquer dúvida, direto com a gente, através da Ana, a gente vai conversando. Legal, meninas. Obrigada. Parece que a Kátia tem uma pergunta. Kátia? Pode falar, Kátia. André, pode abrir o microfone da Kátia? Todos os microfones estão abertos, Ana. Tá.
Kátia, você quer fazer sua pergunta? Bom, acho que a Kátia, Kátia, estou tentando. Eu vou ler tua pergunta aqui, mas seria legal se você pudesse falar. Ela colocou: boa noite, me chamo Kátia, sou arquiteta desde 2019. Estou. Desliga e liga o som, vamos ver. E estou acompanhando o debate quanto à acessibilidade. Gostaria de levantar uma questão super importante, viu? Como podemos ingressar à arquitetura para atender pessoas com deficiência auditiva? Quer colocar? Ainda não conseguiu? O som não está funcionando? Olha, eu já vou então respondendo qualquer coisa, se eu conseguir ligar, a gente repete aqui. Mas eu acho que assim, a comissão de acessibilidade, ela não pode se restringir somente à acessibilidade do cadeirante, né? Ainda sem som, tudo bem. A acessibilidade, ela envolve as demais deficiências, né? Então, essa é uma pauta que também é tratada lá na Comissão de Acessibilidade. Agora, pensar um caminho para que realmente se adote a lei por inteiro, né, de acessibilidade, atendendo inclusive as pessoas com deficiência auditiva, eu acho que é um caminho meio que para fiscalização, meio que comissão de acessibilidade, eu acho que é um conjunto de ação para que prefeituras comecem a cobrar acessibilidade de maneira completa, né? E não parcial. Então, eu acho que é um tema realmente que talvez o CAL possa promover maior debate sobre isso, porque a acessibilidade ela ainda está muito, quando atendida, ela se restringe muito ao aspecto do cadeirante, né? E não de modo completo. Então, eu acho que é uma demanda importante que você coloca e que eu acho que o CAL tem que fazer enquanto campanha, sabe? E é uma campanha não só de divulgação do tema, debates amplos, mas em ações diretas, assim, em prefeitura. Acho que é um caminho razoável, que envolve uma complexidade um pouquinho grande aí, mas eu acho que é importante, sim. Tem todo sentido. Ela colocou aqui, mas ela quer exemplificar. Ela falou, em um ambiente hospitalar, se não houver um profissional capacidade para comunicação, não há nada arquitetonicamente para atender o deficiente. Mas não só, né? Não só no hospital, a gente tem instituição de ensino, comércio, serviços, enfim, tem toda uma gama enorme que deveria ter, né? Essa acessibilidade. E existem, né, soluções para isso. Então, até a norma aponta algumas soluções, enfim. Então, eu acho que realmente é um tema que não é muito explorado, eu acho. Você tem que fazer uma campanha mesmo importante. Alguém mais inscrito? Só uma... tem alguém inscrito, só para não atrapalhar. Tem. Túlio, pode falar. Tá. Não, só uma... pelas falas aqui, deu para ver que tem umas pessoas que têm uma atuação mais próxima das universidades, né? E aí, tem uma ação que a gente está desenvolvendo, a gente desenvolveu junto com a POSP um guia para as escolas saudáveis, que basicamente tem como objetivo estabelecer uma série de recomendações para adaptação do espaço escolar, para que não só como resposta à pandemia, né, para que várias atividades possam acontecer em ambientes abertos, ou que a escola possa ser, enfim, reformada para garantir melhores condições de salubridade, a gente imagina que isso possa ser feito para além da pandemia, né? Então, o que eu, enfim, pensando alto, um programa que a gente tinha pensado que poderia ser muito bacana era pensar as universidades amigas da escola, né? Então, se a gente tem um guia com orientações para adaptação dos espaços escolares, para que eles sejam mais saudáveis, da nossa parte, enfim, talvez pensar em convênios, né, das universidades e programas de extensão
para que possam, a partir das escolas, pensar nessas adaptações, mas eventualmente não só, né? Também ter uma reflexão sobre os bairros educadores e como isso pode ser fruto de uma qualificação urbana, ambiental. Então, acho que tem várias ferramentas que estão sendo desenvolvidas, né? A Asbea, por exemplo, também fez um guia com recomendações para os escritórios, estão falando do SASP também, né, no apoio ao profissional. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa tem que também ver se tem eco em cada território, porque se não tiver, a gente busca outras sinergias. Então, só dando um exemplo de uma, que eu acho que poderia ser muito bacana, a questão da TIS também, né, que também foi colocado, em várias entidades estão atuando nisso também, pode ser importante também buscar essas sinergias, e então, enfim, só provocações de conseguir trazer a universidade também para ir para esse circuito e pensar em cooperações. Em relação ao IAB também, a gente tem estimulado muito, novamente, na questão dos concursos públicos, então para os municípios, né, para requalificação de praças, de ruas, tem feito projetos de urbanismo tático, a gente está com chama para Ruas Vivas, né, por enquanto só aqui em São Paulo, mas a gente poderia ampliar, que é um projeto de baixo custo, que poderia ser feito em parceria com prefeituras, ou mesmo com a iniciativa, né, privada, que às vezes faz uma doação, como não é um valor tão alto. Então, esse tipo de ações são super interessantes, e aí, mas tem que ver, de fato, o que tem mais ressonância em cada um dos territórios. Então, na hora que você me falou do manual de escola saudável, né? Eu lembro desse material quando vocês publicaram, foi no meio do ano passado, não foi? Isso. E eu acho que é um caminho assim mesmo, sabe? Da gente tentar levantar, através desses manuais com essas orientações e construindo caminhos para que serem implementados, inclusive, questões de acessibilidade, né? Sim. Uma coisa que eu acho que assim não tem muito a ver com a nossa profissão, mas é uma coisa que eu estou tentando buscar uma forma de contribuir, é que em função da vacinação de Covid ter incluído docentes, professores, veio uma demanda de um município que das 80 escolas infantis que existia ali na região, no município, somente 3 estavam regulares na Secretaria Municipal de Educação. E aí as demais, elas não estavam regulares na secretaria, mas elas tinham um funcionamento, porque elas tinham um CNAE de escola e tal, mas é porque muitas não atendiam às exigências físicas, né, do edifício, da edificação. E aí, então, elas não se regularizavam. E agora que deu essa possibilidade de vacinação, os professores têm pressionado para que isso aconteça, né? Porque precisa estar regular na Secretaria Municipal de Educação. E está diretamente a nossa atribuição, porque é regularização do edifício, né? E então, de 80, somente 3 estão regulares nesse aspecto, então é algo importante da gente se atentar e pensar em como contribuir para que haja uma regularização desses espaços. Então, é algo, vai aparecendo cada questão assim, que é importante que a gente tenta ver que estão relacionadas, né? Uma coisa que eu queria só fazer uma pergunta, não sei se tem inscritos, mas eu vi que a Marjorie escreveu assim: sou arquiteta, estou chegando desde 2008, estou chegando no ABC e gostaria de acompanhar de perto. Estou em Diadema e percebo muita carência nesta cidade. Eu queria entender um pouquinho, se vocês, arquitetos da cidade, puderem colocar como que acontece as relações entre os profissionais arquitetos aqui, como vocês, se há uma rede de ajuda, assim, né? Aqui, por exemplo, em Votuporanga, de onde eu moro, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente troca muitas informações, assim, então a gente se ajuda muito, tem 100 profissionais ali, e é uma troca muito rica. Eu queria saber se esse tipo de relação acontece aqui, que de certa forma um ampara o outro, né? Tem alguém para dizer? A Marjorie. Então,
Assim, os profissionais, eu sou de Diadema, né? Eu moro aqui há 43 anos e atuo profissionalmente há quase 30, né? E, assim, existem alguns profissionais, né, na iniciativa privada que são bastante conhecidos e meio que já existe uma demanda canalizada para esses escritórios, né? Eu acredito, no caso da Marjorie, né, que ela está recém-chegada no município, não sei como está a inserção dela aqui no mercado, né? E realmente é uma cidade com muitas carências, né? Assim, a urbanização de Diadema, ela foi realmente uma urbanização precária, né? Acelerada e precária. Então, Diadema ainda é um espaço de transformação, né? Eu acho que ela vive agora um outro momento, já dentro com outros vetores de influência, com certeza relacionados ao capital, ao investimento de empresas, né? E segue em transformação, né? A gente tem aí mais de 200 núcleos habitacionais urbanizados, que agora vão passar por um processo de regularização fundiária, e esses imóveis vão entrar, né, oficialmente no mercado formal, né? Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer na cidade, e sinto falta, sim, de uma associação, né, onde a gente pudesse, quem se interessa pelo tema da cidade, né, e por contribuir com esse momento, pudesse trocar figurinha, né? Senão a gente realmente fica cada um no seu quadrado, né? Independentemente do setor onde atua, a gente acaba tocando o cotidiano sem muito diálogo. Seria bastante importante se a gente reativasse uma associação de arquitetos e engenheiros na cidade, né? Já foram feitas várias tentativas, não sei como está atualmente, mas, de repente, né, a gente pode aí trocar telefones e tentar conversar nesse sentido, né? Acho legal. Muito bom. E assim, Mirela, uma coisa que eu acho que é importante trazer, aquele dado que o CAL, da pesquisa do CAL realizou, acho que foi em 2019, que ele identificou que 85% das obras construídas não são feitas sem auxílio de um arquiteto ou engenheiro. E somente 15% delas têm acompanhamento de um responsável técnico. Então, é um mundo de possibilidade de contribuição profissional muito grande. Então, por isso que a gente está se dedicando para tentar construir a TIS como uma cultura natural, realmente, da gestão pública, dos órgãos públicos, como uma realidade profissional dos arquitetos urbanistas, né? E assim, eu acho que o Diadema é um caminho, por exemplo, é uma realidade onde a TIS vai fazer muita diferença, né? Escritórios populares de arquitetura, então é uma outra forma de trabalhar, né? Eu acho que é esse mundo. Né? E agora, então, eu queria saber um pouco desses grupos de WhatsApp, porque eu acho que eles têm tido uma força em alguns lugares, assim, né? Aqui na minha região, realmente é um grupo que faz uma troca importante. E aí é legal, se vocês irem descobrindo, é legal ir construindo essa rede. Acho que ajuda muito. Boa noite. Boa noite, é Marjorie. Deixa eu abrir minha câmera aqui para não ficar estranho. É que eu não estou acostumada com o Teams, né? Eu uso mais o Zoom. Não sei se estão me vendo eu. E olá, boa noite. Eu achei interessante a fala da Mirela, né? Eu estou há 1 ano aqui na cidade e tenho percebido muita dificuldade e concordo, assim, com o que ela fala, né? É esse caminho. Eu acho interessante, né? Como profissional, a gente poder contribuir, né? Para uma melhora. E por isso que eu comentei que eu gostaria de participar, até para ajudar a cidade que eu estou morando, né? Porque é muito ruim você ver a dificuldade ali, tem o conhecimento técnico, mas você não sabe para onde correr para poder ajudar, entendeu? Então, uma mão ajuda a outra e vamos
caminhar juntos, né? Nesse sentido. E aí, se pudéssemos, de repente, trocar grupo, eu conheço arquitetos de São Paulo, então tem alguns contatos, mas aqui em Diadema eu vejo o mercado muito fechado, né? Muito direcionado também, e os arquitetos eu acho muito fechados, então assim, eu acharia interessante se vocês, né, quem da região, ou enfim, da própria cidade, a gente pudesse trocar informações, né, enfim, conhecimento técnico e levantar a cidade, que eu acho que está caída, né, por outras que eu já conheço, assim, dá até... É triste, eu percebo, assim, né? Tá jogada, né? Tem um potencial para ser uma coisa, ela é estratégica, daria para ser bem melhor. É esse que é a minha fala, né? Minha observação. Obrigada pelo espaço. Então, eu não sei se eu posso falar alguma coisa, Poliana, sobre a intenção do CAU de, através desses editais, né, tanto de ATIS quanto de tecnologia, enfim, e outros editais, poder dar apoio à prefeitura para poder contratar arquitetos, né? Contratar arquitetos para poder fazer uma assessoria para a prefeitura nesses temas. Então, acho que isso pode ser um ponto de partida para a gente conversar, para a gente ver quem são os arquitetos que têm interesse em fazer esse tipo de trabalho, né? E através desses editais conseguir criar essa rede. Eu acho eu até ia falar para você anotar o telefone dela, Ana. Quando sair o edital de ATIS, até tenho contato com a Mirella direto, se fosse possível, porque a Mirella está na prefeitura, né? E a Marjorie está fora, mas tem interesse em contribuir. Então, acho que é um caminho que dá para a gente, sabe, saindo o edital, ou já tendo em vista, ó, vai sair o edital, esse perfil, e já tentar estruturar um projeto, né, para tentar os recursos de ATIS, que eu acho que realmente é um município que carece e que vai contribuir muito. Sim, acho legal, porque realmente a demanda é muita, e por mais que a administração municipal tenha uma visão de investimento, né, na melhoria não só da cidade, como das habitações, a gente sabe que hoje em dia os recursos eles estão muito escassos, né? As fontes de financiamento federais, elas se esgotaram, a CDHU está em processo de extinção, e aí as intervenções urbanas e habitacionais, elas estão órfãs, né, de recursos. Então, resta-nos realmente a criatividade, a união e a mobilização. Então, se o CAU puder ser esse agente agregador, realmente pode dar um trabalho bem bacana. Tem serviço para todos aqui, não falta serviço. Só precisa realmente organizar a coisa, né? Eu acho que assim, à disposição, certeza. Uma ação dessa em Diadema, acho que assim, vai plantando uma sementinha de uma outra cultura de trabalho, né, com ATIS, assim. E aí a gente tem também, a gente sempre fala com o secretário de Planejamento, a questão da política urbana, né, de como construir recursos públicos para financiar e fomentar esse tipo de trabalho, através de outorga onerosa ou de EIV, né, de mitigação, enfim. Então, eu acho que tem algumas medidas que aos poucos a ideia é a gente implementando também, para que realmente surja como cultura do município, sabe? Então, mas acho que isso é médio prazo, longo prazo. Por enquanto, o CAU realmente está tentando se debruçar para plantar essas sementes em todo o território, e colocando a ATIS como uma alternativa de trabalho e como uma contribuição realmente para as cidades. Né? Legal. Fico à disposição aí, que puder contribuir. Você está bem na Prefeitura de Diadema, e qual secretaria que você está? Eu estou na Secretaria de Obras. De obras. Então já é um canal direto para a gente. E a gente tem a Cláudia Coelho, que eu acho que, se não me engano, ela é conselheira, né?
que está na Secretaria de Habitação também, com a reabilitação das habitações, né? Eu acho que ela é uma pessoa fundamental aí nesse tabuleiro, né? Ah, que bom. Tem muito a contribuir. Bom saber. Nós já temos o contato da Cláudia, inclusive nós indicamos o trabalho dela para o UIA. Ah, que legal. Na Prefeitura de Diadema, que ela coordenou, né, na verdade. Isso. Ah, que bom. Bom saber. Isso aí. Bom, eu acho que assim, eu não sei, acho que a gente tem uns minutinhos aí, eu queria ver se vocês têm algumas outras pautas para trazer. Tem muitas, assim, que eu não coloquei, mas eu acho que vocês podiam ir apontando se tem mais alguma coisa para a gente debater. Porque tem uma infinidade, tem o ISS, que foi uma pauta importante ontem, tem a questão de reserva técnica, também é um ponto que já apareceu, a questão de processo de aprovação simplificado. Então, tem algumas questões assim que o pessoal tem trazido, se vocês acharem que é um tema pertinente, senão a gente vai fechando a nossa reunião e, enfim, todas estão gravadas, né? Então, quem quiser acompanhando como foi cada regional, é legal trazer isso também. Está aberta no YouTube. Alguém? Ninguém quer falar? Bom, se ninguém fala, eu vou falar mais uma coisinha, assim, que surgiu também como demanda, que nem essas coisas que vocês estão colocando, que surgiu em Campinas, eu acho que foi, sobre, não sei se foi Campinas, qual que foi ontem? Sexta foi Campinas. Sexta-feira, foi Campinas. Sobre a questão que eles falam de networking, de troca, que o CAL precisa comunicar mais, chega mais, tentar possibilitar essa rede mais entre profissionais. Então, eu trago aqui como uma demanda, acho que tem algumas conselheiras aqui que são de comissão de comunicação, talvez, e como uma demanda importante. A pauta de comunicação do CAL é algo que realmente está sendo muito importante nessa gestão, então ele está foi todo criado um plano para a gente realmente avançar e tentar informar mais e dar mais suporte aos profissionais e promover mais essas redes, né? Então, acho que esse é um ponto que, quem sabe, a gente consegue contribuir até nessas relações entre profissionais na regional. Acho que vai ser isso muito importante. E é isso, assim, trago esse ponto. Ficou à disposição se alguém quiser colocar alguma coisa, as conselheiras também. E aí, senão a gente fecha a reunião de hoje. Poliana, boa noite a todos e a todas. Só queria fazer um depoimento aqui, que eu acho que para todo mundo que atua aqui no ABC, esse evento é um evento, assim, inédito, assim, de aproximação, né, do Conselho com os profissionais aqui da região. Eu retomo um pouco aquilo que vocês falaram no início, eu acho que a gente está, a região, apesar de a gente ser uma região, né, a gente tem muita relação com São Paulo, então eu acho que essas demandas todas e até essa articulação, ela fica um pouco comprometida em função disso, da proximidade e dessa atuação, assim, muita gente aqui do ABC mora, tem escritório aqui, mas trabalha em São Paulo, né, assim, isso acaba fazendo com que a gente não tenha, assim, talvez não tenha a mesma organização que outras regionais de outros lugares do estado, acho que isso aqui é um pouco mais evidente, né, isso acontece de uma forma mais, de uma forma maior. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu vejo, assim, essa reunião como um primeiro contato da gente, né, com um primeiro contato mesmo, e que a gente vai ao longo, assim, né, dos próximos meses, fazer novas conversas, né, eu acho que a gente está começando a ocupar espaços de conselhos que o CAL não participava, eu acho que a gente pode trazer várias discussões aqui para debate, inclusive de outras comissões, como, por exemplo, a Comissão de Ética, onde eu trabalho, onde eu integro, né, junto com outras pessoas aqui da regional. Então, eu vejo dessa forma, assim, eu acho que é um momento, assim, importante. Eu acho que essa iniciativa também de
a gente pensar até num grupo, né? Não sei como trabalhar com isso, mas seria interessante, um lugar onde a gente pudesse falar de coisas, assim, né, relacionadas com a profissão. Seria uma iniciativa que eu vejo, assim, bastante interessante, porque tem muita coisa que acontece que a gente não sabe, né? Então, eu acho que seria um canal importante, não sei se como a gente viabilizaria isso. Então, era isso que eu queria falar. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Poli e Ana, pelas as informações. Obrigada, Dânia. Eu queria dizer também que inaugurou aqui foi inaugurado o núcleo do BR Cidades aqui no ABC. Então, esse já é um canal que poderia ser interessante para que quem se interessa pelas questões urbanas e pelas essas discussões, pode me procurar, posso indicar para que entre nesse grupo de WhatsApp. É bem interessante, eu acho que vale a pena. Pode ser um caminho, pode ser um começo. Bacana. Aproveitar também e trazer um ponto que acho que pode ser bastante útil também. A gente fez uma chamada para escritórios de advocacia e selecionou um conjunto deles que vão prestar serviços para arquitetas e arquitetos no preço de piso da OAB, ou seja, no menor valor possível da OAB. São escritórios muito bem, qualificados. Então, também, quem precisar de uma assessoria jurídica, né, tem alguns aspectos que o próprio sindicato, dependendo do contexto, faz, mas em complementação a isso, para outras questões mesmo, do ponto de vista do escritório ou pessoais, podem ser acessadas por meio disso. Então, acho que, de fato, a gente tem que fortalecer essas redes, né, e fortalecer também as redes das redes, e contem com a gente, com o CEAL, com todas as entidades do CEAL, a gente tem trabalhado muito bem junto, e que tiver também de demanda específica depois, a gente já também anotou alguma das falas para levar para a reunião e discutir com a Ana Cláudia, discutir com a Poliana e toda a equipe do CAL, mas eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, muito, muito bacana. Obrigada, Túlio. Eu queria agradecer, eu estou indo embora sempre com essa pulguinha atrás da orelha sobre essa questão das redes por regionais. Eu não sei se um grupo de WhatsApp, considerando o CAL como regional, ele é significativo, porque assim, só na regional do ABC tem 3.000 e poucos arquitetos, então tem um limite de participantes num grupo de WhatsApp, então é algo que realmente, assim, ele exclui, né? Ele vai incluir um tanto, mas ele exclui todos os demais. Então, acho que a gente precisa encontrar um caminho para ir fortalecendo essas redes, assim. Então, mas acho que a gente leva como tarefa de casa para pensar também, sabe? Mas agradeço mesmo as colocações de todos vocês. Acho que deu para a gente avançar um pouco, para entender um pouco esse território, as demandas, os problemas que existem. Eu achei muito bacana essa iniciativa do IAB, do apoio jurídico aos profissionais, uma coisa que eu até falava que o CAL podia tentar implementar, né, nos escritórios descentralizados. Acho que o IAB assumiu essa frente realmente muito, muito bacana, importante. E alguém colocou uma pergunta sobre se a gente poderia fazer uma abordagem nas prefeituras para ampliar o quadro de arquitetos urbanistas na prefeitura, né? Não dá para a gente estabelecer que 90% tem que ser para arquitetos, mas a gente pode tentar ir construindo umas relações de modo que a gente tenta ir cobrando maior presença de técnicos, né, no quadro da prefeitura, que a gente sabe que não é uma realidade, né, das maioria dos municípios. Então, a gente pode sim tentar contribuir nesse sentido. E aí a gente está levando, então, essas questões apontadas para tentar, na nossa próxima reunião, a gente já trazer alguns resultados e ações, né, promovidas para atender as demandas aqui levantadas. E é isso. Adorei ver o rostinho aqui de quem apareceu, das conselheiras também. E da Ana. Eu também quero agradecer muito a participação de todos. Eu acho que é uma primeira conversa.
eu quero que seja a primeira de muitas. Eu acho que o nosso intuito aqui é ouvir, é dialogar, é criar essas pontes, criar um relacionamento, fazer com que os arquitetos e arquitetas da região do ABC se sintam acolhidos pelo CAL, né, se sintam pertencentes, né, sabendo que a gente está aqui para auxiliá-los, para apoiá-los e para desenvolver ações que fortaleçam mesmo a nossa atuação profissional aqui na região. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande e temos que fazer isso florescer. Então, eu conto com a participação de vocês e estou à disposição. Eu espero que vocês tenham anotado os meus contatos na apresentação, né? Fiquem à vontade para entrar em contato, para conversar, para trocar uma ideia, se for o caso. A gente está aberto a isso, a todas as sugestões e a todas as propostas que vierem. Queria agradecer muito, foi muito bom e nos vemos em breve, né? Espero. Sim, em breve. Obrigada, pessoal. Obrigada, mulheres. Obrigada, Túlio. Os demais colegas que apareceram aí. Muito obrigada. E até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gente. Obrigada, Poliana. Obrigada. Obrigado, boa noite. Vamos descansar, né, Ana? Hoje foi o dia de ABC, o dia todo. Foi. Um beijo, gente. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Tchau. Pessoal, bom descanso.